A Secretaria de Administração da Prefeitura de Jundiaí fez um pregão para registro de preços de medicamentos genéricos e também similares. E sobre este assunto, o jornalismo da Difusora vai conversar agora com a Alessandra Cristina Giroto Rodrigues. Ela é diretora técnica da Secretaria e está nos estúdios da Rádio Difusora. Alessandra, por que a Secretaria decidiu fazer este registro de preços? Bom, primeiro, não foi um registro de preços somente para medicamentos genéricos e similares. Ele é um registro de preços que já era feito na Prefeitura nos outros anos e ele tinha um item apenas que previa a compra de três tipos de medicamentos: os similares, os genéricos e os medicamentos éticos, que são aqueles que o médico prescreve o nome do medicamento. E isso, nós temos uma demanda grande de ações judiciais para compra de medicamentos de forma urgente. Então, esse registro de preço sempre foi feito. O que nós verificamos é que, comprando todos os medicamentos juntos, a gente tinha uma pequena oferta de fornecedores, e que, se a gente dividisse isso em similares, éticos e genéricos, a gente conseguiria preços melhores nos similares e nos genéricos, porque o mercado de medicamentos éticos é um mercado mais difícil, um mercado mais caro, todo especial, e a maioria das distribuidoras nem tem como vender todos os éticos que estão previstos na tabela da BC Pharma, que é a tabela que nós usamos como referência. Então foram feitos 3 lotes e nós tivemos uma empresa vencedora para o lote de similares, outra para o lote de genéricos e infelizmente não tivemos propostas para o lote de medicamentos éticos. A partir daí, o que a gente verificou é que nós conseguimos um desconto muito maior nesses medicamentos similares e genéricos e, infelizmente, não tivemos fornecedores para os éticos. Toda vez que alguém precisa de um medicamento ético, nós temos que comprar especificamente para aquele paciente. Então, nós disparamos uma compra emergencial. Então, logo que o paciente consegue eliminar para a compra desse medicamento, a gente providencia o mais rápido possível e depois registra o preço só daquele medicamento para atender aquele paciente. Junta alguns, espera juntar um número razoável de itens e aí processa novos registros de preços com a marca de cada medicamento. E quais medicamentos estão incluídos nos medicamentos éticos para o nosso ouvinte entender? Então, éticos são todos aqueles medicamentos que o médico diz o nome do medicamento. Então, quando o médico não prescreve um genérico ou similar, a Prefeitura não tem hoje ferramenta para comprar isso mais rápido do que já compra. Nós precisamos fazer uma cotação no mercado e conseguir um fornecedor para esses medicamentos. Se o médico, pelo contrário, prescrever um medicamento similar ou genérico, nós já temos ele praticamente comprado. Então, a gente procede ao empenho, que é um método pelo qual a Prefeitura compra, ela expede um empenho, e aí o fornecedor tem um prazo de entrega que é pactuado em 48 horas normalmente, podendo se esticar um pouquinho mais se for um medicamento mais difícil. Mas o ético não, o medicamento que o médico prescreve com o nome, aí a Prefeitura tem um pouco mais de dificuldade para comprar. Então os medicamentos similares e genéricos, eles têm um prazo de quanto? É um dia o prazo, é isso? Para empenhar, para comprar sim, não para entregar, porque a entrega depende muitas vezes do fornecedor. E mas o ético, comprar, qual sim. É o prazo? O ético depende da gente conseguir um fornecedor. Normalmente leva de 2 a 3 dias depois que começou, que a gente recebeu a ordem, que tramitou dentro da Secretaria de Saúde. O pessoal da Secretaria de Saúde já busca um fornecedor. Mas nem sempre é fácil conseguir um fornecedor para esses medicamentos. Normalmente são medicamentos especiais, porque os medicamentos corriqueiros tem na rede. Agora são medicamentos de alto custo, normalmente com fornecedores especiais também. E qual é a média de gastos mensais com ordens judiciais de compra de medicamentos? Então, esse valor, quem pode te passar é a Secretaria de Saúde. Eu não trabalho na Secretaria de Saúde, eu não tenho esses dados. Mas, no geral, eu tenho os dados das compras de medicamento desse pregão que você mencionou, e para esse pregão foi estimado 4 milhões e 400. Então, entre genéricos e similares, para o ano de 2012, 2013, a gente vai gastar em torno de 4 milhões. Mas tem muito mais, porque não são só medicamentos, decorrentes de ordens judiciais, tem os mais diversos tipos de serviços. Então, isso é só uma pequena parte. Acho que a Secretaria pode esclarecer, mas é muito mais.
Estamos recebendo nos estúdios da Rádio Difusora Alessandra Cristina Girotto Rodrigues. Ela é diretora técnica da Secretaria de Administração da Prefeitura de Jundiaí. Também participa da nossa entrevista, Alessandra, doutor Simão. Não seria interessante, quando da chegada de um mandado, que os médicos colocassem aí o princípio ativo, até para que pudesse, ao invés de comprar um medicamento ético, ter a oportunidade de comprar um genérico até por um preço mais acessível? Sem dúvida nenhuma. O departamento na Secretaria de Assuntos Jurídicos, de Negócios Jurídicos, batalha por isso, né? Eu acho que é importante que o próprio paciente exija do médico colocar o princípio ativo ou uma possibilidade de genérico ou similar, porque a prefeitura tem, como eu te disse, essa dificuldade de comprar um medicamento com um nome específico, mas a prefeitura por si só não pode substituir isso, pode pedir na justiça para mudar. Mas a ordem judicial normalmente não ouve a prefeitura, primeiro manda comprar e depois discute. Então, se não vier na própria receita do médico essa possibilidade, a prefeitura não pode fazer outra coisa que não seja comprar imediatamente. Não seria possível, agora estou dando uma pitaco aí no seu serviço, tá? Uma reunião, porque a maioria dos mandados são feitos pela vara da Fazenda Pública, com exceção quando é feito para menor, que é feito pela vara da Infância e Juventude. Uma conversa com os dois juízes, até para que quando cheguem esses pedidos, o próprio juiz intime a parte para que há possibilidade ou não desse remédio ter o princípio ativo e ser fornecido aí um genérico? Que eu saiba, já foi feita uma conversa nesse sentido, mas é informação de bastidores, assim, não sou eu que trato disso. Salvo engano, o secretário de Negócios Jurídicos já procurou o juiz e nós temos problemas com internações também de dependentes químicos e então todos esses temas de mandado de segurança estão sendo tratados já com o juiz, procurando encontrar algumas soluções. Alessandra, a gente tem observado que alguns pacientes que vêm buscar não só medicamentos, como colocação de prótese, enfim, buscar o serviço aqui da cidade, muitas vezes não são daqui. Eles têm um parente que mora aqui na cidade, vêm por um período curto, fazem aí o tratamento e depois a prefeitura de Jundiaí é obrigada a fornecer medicamentos. Eu tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, do norte do Paraná, de Pernambuco, da Paraíba, enfim, de alguns estados bem longínquos em que a pessoa vem para cá, usufrui aqui do nosso sistema e vai embora. Como que a Secretaria tem agido nesses casos? Existe uma assistente social que vai visitar, que faz uma análise antes, ou primeiro atende o paciente e depois vai ver se ele é morador na cidade? Como é que funciona? Então, infelizmente, essa pergunta que o senhor está fazendo, ela não é da minha pasta. Eu não trabalho na Secretaria de Saúde e eu não tenho informações de como é que é esse procedimento. Eu posso te dar uma opinião pessoal sobre isso. Acredito que a partir de 1988, com a Constituição que nós temos hoje em vigor no país, e a saúde sendo direito de todos, é obrigação do município atender. As pessoas têm que ser... Isso, hoje em dia, estudando direito constitucional, o que se vê é um cuidado com a dignidade da pessoa humana. Então, você não vai deixar de atender o paciente e ele pode ser de qualquer lugar. Só que eu entendo que o município deve acionar o estado da onde ele veio, procurando reaver esses custos, porque a responsabilidade pelo atendimento é do município onde ele mora, né? Mas isso é uma fraude também, o paciente que faz isso está cometendo um crime. Então eu acho que é importante que o município se socorra de todos os meios possíveis para reaver esse dinheiro investido, mas de forma nenhuma deixar de atender o paciente, né? Eu também passei uns 20 dias com meu pai internado no Hospital São Vicente e eu percebi, isso foi no ano passado, muitos pacientes comentando que a demora no atendimento, que a morosidade no atendimento é causada pelo número excessivo de pacientes, inclusive da região. E sobre isso eu penso que toda a região consome em Jundiaí também e também deve ser atendida aqui. Não é? O pessoal de Várzea Paulista, de Campo Limpo, Cabreúva, muita gente compra em Jundiaí, consome em Jundiaí, então essas pessoas também têm o direito de ser atendidas. É o que eu penso, mas infelizmente eu não sou da secretaria, eu não posso te dizer como que funciona, como que opera. Doutora, a gente tem
em mente, né, a maioria dos pacientes, que muitas vezes, quando se procura um mandado de segurança, busca aí remédios para manutenção da vida. Mas existem outros completamente fora, né? Com certeza, tem bastante coisa. Você pode delimitar alguns aí? Olha, eu acho que os mais complicados que a gente viu até hoje é assim, óleo de coco, né? Tem protetor solar da Roque, protetor solar La Roche, quer dizer, tem alguns tratamentos... Protetor solar, mas... Protetor solar. Não, provavelmente o paciente precisa, né? Mas o mas médico... o cara não vai pra praia, por exemplo, vou entrar com mandado de segurança em novembro, vou sair de férias em dezembro, vou levar um protetor 45, 85, pago pela prefeitura, né? Não, chama atenção é que há pesquisas que garantam que a aplicação desses produtos vão trazer uma solução, uma benesse para a vida do paciente. Eu acho que essa que é a grande questão, né? Óleo de coco o pessoal usa para emagrecer e tal, deve ter muitas propriedades, mas o médico prescreve. E assim, hoje o que se vê na justiça já há uma grande mudança nas decisões dos juízes. Hoje o Tribunal de Justiça de São Paulo já vem revogando algumas liminares e vem decidindo de forma diferente dos juízes, porque está acontecendo certo abuso, né? Então desde a gente tem internação em clínica de dependência, tem internação para velhinhos, tem compra de medicamentos especiais. Eu tenho um paciente, por exemplo, que o médico foi prescrevendo um medicamento especial e de 50 miligramas, 100 miligramas, 120 miligramas, e aí ele prescreveu um de 140 miligramas que não tem nem registro na Anvisa, o medicamento praticamente não existe. Então, assim, é muito difícil conseguir comprar isso, e aí percebo que está acontecendo um controle judicial dessas escolhas dos médicos, né? Doutora, posso fazer mais uma? Com relação a medicamentos manipulados, sim, existem muitos pedidos, muitos mandados? Tem sim. E esse é mais difícil do que os outros, porque um medicamento industrializado, você tem muitos distribuidores, a oferta é grande. Para os medicamentos manipulados, a gente tem que comprar em farmácia, mandar fazer especial. É muito difícil ter um contrato grande para atender isso. Então, cada vez que precisa, a gente tem que procurar comprar. E aí é um pouco mais difícil de atender também. E aí a secretaria ela tem, por exemplo, um leque de farmácias que fornecem. Existe aí alguma especificação? Precisaria fazer um levantamento para você, mas o que eu acredito são registros de preços de fórmulas específicas. Então, por exemplo, eu tenho uma lista já de 10 fórmulas que eu forneço constantemente, e nós registramos o preço dessas 10 fórmulas, e aí cada vez que faz um pregão tem um vencedor, dificilmente ser o mesmo. E Alessandra, na última sexta-feira nós divulgamos o caso de um ouvinte que precisa de remédio que não pode ser genérico ou similar. Tá. O ouvinte ele ganhou na justiça e a prefeitura recorreu. Como ficam as pessoas que não podem usar estes medicamentos mais baratos? Tá. Se a prefeitura recorreu, normalmente o juiz ele dá a liminar antes da prefeitura recorrer. Então esse medicamento provavelmente o pessoal está tentando comprar, né? É o que eu te disse no começo. Para a gente conseguir fornecer, eu preciso de pelo menos uma empresa fornecedora, uma farmácia ou um distribuidor. Então isso leva um certo tempo até eu conseguir o distribuidor que vende esse medicamento. Mas não vai deixar de ser atendido se ele teve a ordem judicial. Depois a prefeitura recorre e pede para trocar se caber essa substituição. Se não cabe, não troca e continua fornecendo. Aí nós fazemos um registro de preços desse medicamento e aí ele entra na continuidade e o paciente vai ser atendido. Entrevistamos a Alessandra Cristina Girotto Rodrigues, ela é diretora técnica da Secretaria de Administração da Prefeitura de Jundiaí.